Boa noite, gente, todas e todos bem-vindos aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira. Hoje eu vou fazer uma incursão sobre a questão da educação, como que a educação se dá. A partir da história, em 3 momentos, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, da seguinte forma. Na Idade Antiga, temos aí os gregos com o sistema de paideia grega, que é o sistema de educação dos gregos antigos, e depois vem a educação latina, promovida pelos romanos. Essas duas maneiras eram bastante muito parecidas, quase muito assimétricas, porque tinha aulas de oratória, de lógica, de retórica, de história, de filosofia, de ética, de botânica e de exercício físico. Visto que essas duas formas, tanto romana ou grega, sempre tinha, podemos considerar que ela é uma espécie de braço do Estado, ou um braço político, porque visava não só a educação dos meninos a partir de uma determinada idade, mas que eles mais se preocupava nas futuras gerações, dos futuros oradores, futuros políticos, dos futuros reis ou futuros líderes militares. Já na chamada Idade Média, com o advento da igreja, essa educação se torna um pouco moral, ou seja, a igreja começa a pegar meninos mais pobres, começa a levá-los aos seminários, às universidades daquela época. As universidades começaram mais ou menos naquela época ali, começaram a se desenvolver de uma maneira mais efetiva, porque pegam esses meninos de baixa renda, dão uma educação moral e depois o fazem sacerdotes, ou seja, eles passam a servir a igreja. Já na Idade Moderna, com o advento da Revolução Francesa, dos direitos humanos, então a educação passou a ser um atributo do Estado. Ela não passa a ser apenas uma educação apenas doméstica ou de um preceptor, mas ela passa a ser uma responsabilidade do Estado. E com a educação vem também os seus autores. Alguns autores que você vai ouvir por aí, dentro aí de qualquer área ligada à educação, seja psicologia da educação, história da educação, sociologia da educação, filosofia, etc. O primeiro sujeito que eu trago a vocês aqui é o Comênico, ou Comênio, que é já no século XVI, século XV, ali naquele contexto de reforma, então ele passa a ter uma percepção da educação enquanto ensino moral. Depois do Comênico, tem um outro, depois chegamos ao século XVIII com Rousseau, um famoso pensador, né? Então ele passa a entender a educação a partir do conceito da criança, porque a criança era tida como mini adulto. E junto com ele, um outro sujeito chamado Pestalozzi, ele acaba também tomando essas ideias a partir de uma educação no sentido de regeneração do sujeito. E com eles também você vê alguns outros pensadores, como por exemplo da psicologia da educação ou do desenvolvimento, que tem o Piaget, que traz a ideia aqui do sentido de aprender e construir a partir de aspectos cognitivos, esse é o Piaget. E depois vem um outro sujeito chamado Vygotsky, considerado um dos pais da psicologia social, que entende que o desenvolvimento do sujeito se dá com essa interação social e cultural do meio.
Junto com ele daí temos o que? A Maria Montessori, que trabalha o aspecto da autonomia da criança. Temos o Paulo Freire, que trabalha uma ideia de socioconstrutivismo, ou seja, de uma realidade social, ou seja, a partir do seu dia a dia. E dentro aí da própria psicanálise, do desenvolvimento, ou da educação, ou uma psicanálise infantil, ligado mais às crianças. Nós temos aqui a Ana Freud, que é a própria filha do Freud, que ela é pedagoga, então ela entende que o desenvolvimento da criança também precisa ser ter a visão de um analista, mas a partir também de uma visão pedagógica. Daí nós temos o que é a Melanie Klein também, que entende a criança como um jogo de infância, uma linguagem de jogos, uma simbologia. E depois nós temos um outro sujeito chamado Donald Winnicott, também que trabalha com Melanie Klein, que trabalha as interações do bebê com os pais, o bebê com a mãe, o bebê com relação aos adultos, a partir desse primeiro desenvolvimento da criança. Então seria essa história da educação e de alguns dos seus principais autores. Temos também no século XX também outros autores aí também, e outros sistemas aí, como depois aconteceu a nova escola no Brasil, e nós temos também, em relação ao Brasil, nós temos o pragmatismo que acontece nos Estados Unidos. Então essa é a questão da história da educação e alguns dos seus principais autores. Seria isso, pessoal.